pela CSHG, que tem 365.414 cotistas, anunciou que concluiu a compra de todos os ativos do GTLG11, aqueles imóveis da GTIS. O fundo já havia pagado 578.859.000 no dia 26 de julho, a gente viu esse fato relevante aqui, e agora pagou ou assumiu obrigações, no dia 11 de agosto, de 812.457.000, sendo 13.098 em ajustes financeiros, tá? A correção do IPCA no período, do CDI no período, tudo que estava lá nos contratos, e o fato relevante ainda fala ajustes financeiros para os dois lados. Tá? Então, nenhuma surpresa aqui, tudo que já estava contratado, que tem que corrigir durante o período, provavelmente CDI, IPCA, coisa assim, 13.098. 426.393 foram pagos em dinheiro ao fundo, ao GTLG11, e 372.983 foram incorporados de dívida, né? O HGLG assume uma dívida do GTIS11, que tem, do GTLG11, que tem custo de IPCA mais 5,93% ao ano e que vence em 2040. Então, ele assumiu 372 milhões em dívida. Lembra, isso é metade da dívida, a outra metade já tinha sido pré-paga, de acordo com os outros fatos relevantes. Agora, o HGLG passa a receber 100% dos aluguéis, que somam 9.483.000, e que equivale a um médio de 28,11 por metro quadrado, e 28 centavos por cada cota. O fundo iniciará o investimento com exposição de caixa de 1 bilhão e 18 milhões, o que vai elevar o cap rate implícito do negócio de 8,18% para um yield on cost de 9% no primeiro mês. Está tudo super bem explicado, eu vou mostrar inclusive uns gráficos que eles fizeram, e a partir de agora eu reparei nos fatos relevantes, isso tudo aqui vem com apóstrofo 1, apóstrofo 2, e aí logo no pé da página tem explicação, o que é cap rate implícito, o que é yield on cost, cada vez melhor, né? Comunicação cada vez melhor. Então isso é o efeito da alavancagem, eu vou te explicar já já com o apoio visual do material que o pessoal do Credit Suisse fez. Vamos lá, ao material visual, vou até deixar maior aqui, vou sumir da sua tela para você enxergar melhor. Principais aspectos, então tem muito mais do que isso, eu peguei só alguns dos slides. Primeiro, a localização, está tudo no raio 30 de 30 quilômetros de São Paulo. Estamos falando de ativos logísticos, raio 30 de 30 quilômetros da capital de São Paulo são as melhores localizações, certo? Depois, qualidade. Os ativos, eles são todos AA. Creio eu que é o mesmo que um AAA, ou seja, que é a maior nota de qualidade. Depende de qual a consultoria que deu essa classificação. Quero entender que qualidade altíssima é aquele padrão 12 metros do pé direito, 6 toneladas de capacidade de piso, nivelado a laser, aquela coisa toda. Os dois primeiros, eu não sei por que tá cortando a parte de cima, assim. Quando eu copiei essa tela para colar aqui, não aparecia assim. Os dois primeiros têm certificação LEED. Você não está vendo na tela esse primeiro ativo aqui, o detalhamento, cortou a parte de cima, mas tem certificação LEED também, nos dois primeiros. Isso é importantíssimo, cada vez cada vez menos um diferencial, cada vez mais uma necessidade. Então, já tem certificação LEED nos dois primeiros ativos. Esse é o slide que fala da qualidade dos ativos. Então, todos eles são de altíssima qualidade, inclusive com certificação de qualidade ambiental. E, por fim, o retorno. Que bom que, apesar de ter dado alguma diferença quando eu copiei e colei, aqui dá para enxergar direitinho. Então, qual que é o preço, no final das contas, que está sendo pago pelo conjunto de galpões? 1 bilhão 378 milhões. Recebendo de aluguel aqueles valores que a gente viu lá, 9.483.000, então você pode fazer essa conta. Divide 9.483 por 1 bilhão e 300. Quanto que vai dar? 8,3% ao ano. Na verdade, vai dar um valor bem menor,
que vai ser mensal, daí você multiplica por 12 e vai ter o cap rate anual. $8,3 ao ano. Acontece que o fundo não desembolsou todo esse dinheiro. Ele desembolsou 1 bilhão e 5, porque 372 milhões, quase 373, ele assumiu em dívida. Então, é a alavancagem, tá certo? Numa dívida que custa IPCA mais 5,93. Então, olha lá o carrego positivo da dívida. Ó, vou aparecer aqui. E assim fica muito pequeno. O fundo carrega uma dívida que custa IPCA mais 5,93. Só que ele também carrega um crédito, vamos dizer assim, né, que é o faturamento desses aluguéis, que gera 8,3 ao ano. Então, isso é o que se chama de carrego positivo. Tem na operação, ela traz um faturamento para o fundo de 8,3 ao ano e um débito ao fundo para pagar essa dívida de 5,93 ao ano. Existe uma diferença positiva, então o carrego é positivo. O CRI é reajustado por IPCA, os contratos acredito que sejam reajustados por IPCA também, acredito, não vi nesse nível de detalhe. Então, como o fundo vai receber aqueles 9.483.000 por mês de aluguel e desembolsou nesse momento efetivamente apenas né, 1 bilhão e 5, então o yield on cost seria até melhor se a gente falasse aqui, o cap rate on cost é de 9,1%. Tá claro isso para todo mundo que está assistindo? Eu vou colocar as duas coisas no mesmo patamar aqui. Vamos chamar de yield, como se fosse o dividend yield. Se eu comprasse cotas do fundo por 1.378 e fosse receber de aluguel 9.000, não dá, 948, é isso? Quanto que me daria ao ano? 8,3%. Só que se eu receber o mesmo dividendo, tendo colocado menos 1.005 ao invés de 1.378, quanto que vai dar meu dividendo? Vai para 9,1%. Da onde veio esse dinheiro? Caiu do céu essa diferença? Não, veio da alavancagem. Eu tenho uma dívida a ser paga ao longo do tempo. Então, à medida que eu for pagando essa diferença que falta, por que você vê o fato relevante fala assim, ó, o yield on cost de 9% no primeiro mês, porque a cada pagamento do CRI de amortização, pagou mais um pouquinho, ou seja, tem 372 milhões que tem que ser pagos. Pagou mais um pouquinho, então aumentou essa exposição aqui, né? Não é só uma exposição de caixa de 1 bilhão e 5, no mês seguinte vamos dizer que já é 1 bilhão e 8. Então, evidentemente, como o aluguel não vai subir, vai diminuir esse yield on cost, ou cap rate on cost, vai diminuindo. Então, esse é o efeito da alavancagem. Você vai tendo uma rentabilidade maior no início e que no final vai estacionar praticamente no mesmo valor que seria se tivesse comprado tudo à vista. E fazendo de uma maneira em que tem esse carrego positivo que a gente está vendo aí. Então, o próprio aluguel paga a dívida e ainda sobra um faturamento para o fundo. Essa é a operação toda da alavancagem em fundo de tijolo, com carrego positivo, como geralmente se vê acontecer. Então, com isso, e muito bem detalhado, explicado aqui no fato relevante, o HGLG conclui essa enorme operação, toda super bem desenhada, que acabou nem precisando de todos os contornos que foram desenhados, porque a gestão não acreditava que ia captar isso em dinheiro, então faria uma troca por cotas, como a gente falou da operação do VISC com a Ancar, né? Olha aí, uma outra gestora fazendo uma operação grande que levaria a pagamento com novas cotas do fundo, mas não foi necessário, porque o mercado foi lá e tomou tudo em dinheiro, comprou todas as cotas e tal.
e sai de 3 bi, pouco vai para mais de 5 bilhões de reais o patrimônio do HGLG. Então, já dei parabéns várias vezes, vai mais uma. Parabéns aí, Augusto, Bruno, toda a equipe do CSHG, e que belíssimas operações e merecido que o mercado entregue essa confiança toda e entreguem a vocês um fundo de 5 bilhões de reais de patrimônio. É o que a gente acredita que vai acontecer ao longo do tempo, dos fundos ficarem cada vez maiores, mais diversificados, mas dos fundos bem geridos, daqueles que o mercado entende, né, ser merecedor disso tudo. Então, parabéns à gestão aí. Sim, sensacional, a conversa de altíssimo nível, mas com toda aquela didática que todo mundo é capaz de entender, opiniões às vezes divergentes, inclusive. Assista o Clube FI Entrevista de sexta-feira, está lá no YouTube do Clube FI. Em breve também na TV a cabo, em parceria do Clube FI com a BMC News, vai ter reapresentação do Clube FI Entrevista no canal da BMC News na TV a cabo, que está para estrear aí nas principais operadoras. Quando estrear, certamente a gente vai divulgar direitinho qual é o canal. Falando em canal, tem vários outros canais das minhas redes sociais por aí, se você gosta de acompanhar. E vamos lá, uma sessão de perguntas e cara a cara. O Adilson já foi rápido no gatilho aqui, ó. Com essas aquisições do HGLG, tem previsão de aumento dos rendimentos? Não, Adilson, tinha isso bem claro lá no prospecto da emissão. Lembra? Eu até mostrei aqui, tirei um print da tela, mostrei, se não me engano, não tem previsão, não. É para manter o mesmo patamar de rendimento essas aquisições. Mas veja que estamos falando lá de 4, quantos imóveis? 4 imóveis. Ó, vou pôr na tela de novo. 4 imóveis de altíssima qualidade, muitíssimo bem localizados. Então, é uma compra high grade, sabe? Baita compra high grade. Não é dificilmente você vai comprar ativos dessa qualidade, dessa localização, com bons inquilinos e tudo mais, gerando uma receita, um cap rate maior do que já existe no patrimônio. Até porque o HGLG é um fundo antigão que tem ativos excelentes, tem os outros ativos que já foram excelentes no passado e hoje em dia já não são tão bons assim, já não estão mais tão bem localizados ou tão bem, com uma qualidade tão boa, tão modernos e tal. Então, o que a gestão fez? É uma compra enorme de ativos de altíssima qualidade que eleva a qualidade do patrimônio na média como um todo, né? Deixa ele mais qualidade. Esse é um ativo daquele que é para manter o dividendo mesmo. E operações mais especulativas, mais lucrativas do que essa, vão ser feitas em outras praças, com outro tipo de ativo, ou no estado de São Paulo, mas não no raio 30, dificilmente no raio 30 você vai ver isso. Veja lá, umas operações mais especulativas que geraram um retorno excelente para o fundo. Onde foi feito? Cone, em Pernambuco. Né? Não é no raio 30 de São Paulo. Você não vai comprar trazendo para o mercado de lajes corporativas, vai comprar uma laje na Faria Lima por um preço muito barato que você vai conseguir aumentar o rendimento do fundo, vender com baita lucro, tá? Não, né? Mas é aquela compra que deixa o patrimônio, o portfólio do fundo mais robusto para gerar uma renda recorrente e dando mais tranquilidade para fazer um desenvolvimento aqui, para fazer uma compra especulativa ali e tudo mais. Eu falei aqui, eu dei print de 3 ou 4 telas, mas esse material complementar aqui, ele é gigante. Depois ele tem, assim, para cada imóvel tem umas 2 ou 3 páginas. Veja lá o detalhamento do fato relevante, que vale muito a pena. Greg provavelmente está falando da compra do HGLG, né, que não gera um retorno significativo, porém reduz o risco e a volatilidade das cotas. Aumenta a liquidez, tudo mais, né? Nestor perguntando, no caso do BTLG, como fica a obra da antiga fábrica da Ford? Os recursos investidos na obra não saem do caixa do fundo? Sim, o fundo é dono de uma parte daquilo lá, né? E deve ter já
A gestão deve ter tudo isso programado na gestão do caixa do fundo, né? Não sei te responder nesse detalhe, mas uma parte disso é responsabilidade do fundo, sim.